Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Sou Marcel Giraldini e o papo hoje vai ser de inovação, transformação num ambiente bem controlado, quase conservador, um ambiente de seguros. É isso mesmo, Fabiana Amaral? É isso, Marcel. Eu estou bem animada para esse papo. Para isso, a gente trouxe a Karine Chaves, CTIO da Juntos Seguros. Karine, é um prazer te receber aqui no Do The Math. Prazer é todo meu, agradeço o convite, tenho certeza que vai ser um papo super descontraído, agradável e interessante. Com certeza. Karine, você tem uma trajetória que passa por missões críticas, parte de transformação, olhando para a inovação numa seguradora com crescimento acelerado. Conta um pouco para a gente da sua trajetória. Eu comecei, né, minha carreira, bom, acho que ao longo aqui do podcast vocês vão perceber um pouco do meu sotaque, porque eu sou de Minas, moro já há 25 anos em São Paulo, mas não perdi o sotaque. Então, Ainda bem. eu gosto. Então eu tenho uma formação, Fabi, tecnológica, me formei em ciência da computação, depois eu também fiz mestrado em ciência da computação, e vir para São Paulo a um convite para poder fazer o launch de uma empresa que na época era o BOL, do grupo UOL, hoje o grupo tem até outro nome. Então eu comecei a minha trajetória numa startup. Assim, hoje, né, nos últimos 10, 15 anos, startup deslanchou aqui no Brasil, eu estou falando de 25 anos atrás, então daqui a pouco eu estou até entregando aqui outras coisas. Mas esse mundo, né, aí eu vim para São Paulo para isso, e acabei trabalhando em diversos setores. Então comecei no setor de mídia, e-commerce, depois passei pelos setores de telecomunicação, serviços de tecnologia, e hoje estou numa seguradora. Então eu pude experimentar diversos cenários, cenários onde você é cliente, cenários onde você é o fornecedor, e cenários, como você comentou, de missão crítica. Cenários onde o business é B2C, cenários onde é B2B, então tudo tem as suas nuances, tem a importância do negócio e como você lida com aquilo. E sem dúvida, trabalhar em missão crítica, eu trabalhei em sistemas que a gente costuma chamar como 24/7, não stop, não pode parar. Então você imagina, numa indústria de telefonia, você ficar sem conseguir falar o telefone, é, é super crítico. Hospitais depende disso, a vida das pessoas depende disso, não é só uma questão de tecnologia. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande que eu pude incorporar, né, em outras indústrias que eu fui trabalhando, inclusive hoje na Junto. A gente tem uma responsabilidade muito grande de apesar da indústria, né, os seguros não ser 24/7, a Junto é uma empresa que a gente trabalha com seguro garantia e fiança locatícia, não tem uma operação 24/7, porque não é né, do escopo do business, mas a responsabilidade, tudo aquilo que você aprendeu numa indústria 24/7, você traz para isso, e isso te dá um fundamento, principalmente para você olhar os negócios de uma forma mais escalável, de uma forma mais segura, ou seja, como que você traz aquela realidade para esse outro mundo incorporando o melhor, Uhum. entende? Então isso acho que ajudou muito na indústria que eu estou hoje. Negócios 24/7, na hora que você está falando principalmente de arquitetura mais crítica, e a gente está num ambiente de você. Hoje acho que a gente não tem opção de não transformar. Quem trabalha nas áreas de tecnologia. Assim, eu ia falar, eu ia tentar começar a nomear áreas aqui, eu não ia parar mais, né? Então, assim, Eu ia quem falar trabalha, isso. ponto, né? Não tem mais a opção de não transformar. E você já estava num ambiente que essa transformação ela tinha um nível, ela era necessária, mas ela tinha um nível de. Não é nem regulação, é de criticidade alto, porque você tem que transformar sem parar, né? Era non-stop e ao mesmo tempo você queria virar. O que nessa diferença de conjuntura tu consegue falar, cara, e aqui a gente aprendeu coisas que dá para qualquer um usar? É interessante, muito interessante sua pergunta, porque você está falando e eu estou voltando no tempo, né? Porque a minha primeira experiência com o 24/7 foi na época ainda que eu trabalhava para o Grupo UOL, e a gente era responsável por todo o site.
E o site do UOL, naquela época, né, do boom da internet, virou uma referência, que era assim, você queria saber se a internet estava no ar, ninguém ficava olhando, sabe, conexão, você www.uol com BR, se tivesse no ar, a internet Estava está no ar, o funcionando. problema é em outro lugar. Então, o UOL criou isso, virou uma referência de internet no ar, por quê? Por toda a disponibilidade, né, que o portal trazia, e conquistou uma confiança em relação a isso. Então, desde esse momento, ou seja, era o e-mail do UOL, era o portal do UOL, depois, em outros momentos, na Vivo, Marzel, é a gente olhar, né, e falar assim: "Putz, o que que disso não importa em qualquer lugar?". O que que não importa em qualquer lugar é qual a experiência você dá para o seu cliente. Qual o nível de experiência que você dá, não importa, assim, o seu cliente, não importa se é 24/7, se é 8/5, se ele está acessando e buscando você enquanto serviço, enquanto produto, naquele momento, é o momento dele, ele quer o melhor, e você tem que dar o melhor. Então, eu acho que o olhar para o cliente, o olhar para o negócio, o olhar para atender bem e fazer uma experiência, que ela ultrapasse a expectativa, eu acho que isso independe do 24/7. Que é ótimo e é agradável ouvir você falando, porque é engraçado que é uma coisa que a gente fala muito hoje, né, e principalmente com os nossos convidados. A experiência é o que vai mudar tudo, não importa o que você vende, se é um serviço, se é um produto, se ele vai usar o app, se ele vai usar o web, se ele vai usar um canal humano, enfim. E agora ainda um pouco você comentou de disponibilidade, né, e até mencionando, não importa se você tem que estar disponível 24/7 ou num horário específico. Que na sua experiência foram os pontos mais, desafiadores quando você fala em disponibilidade em ambientes tão críticos, para quem nos ouve, assim, o que você diria, que era o mais difícil? Porque principalmente a gente sabe que também tem uma pressão para inovar. Como você equilibra isso, inovar em ambientes críticos que precisa ter essa disponibilidade? Que Sim. Quais são os pontos? Essa pergunta, Fabi, ela me remete ao seguinte, eu falo que hoje em dia, o grande desafio de um CIO é você conseguir trabalhar com essa dualidade, que é você manter o negócio funcionando, operando, e você inovar. E por que que é tão difícil? Porque quando você entra para a esfera do inovar, tecnologia é uma área que tem muito trendy, sabe? Você distinguir o que é trend do que é trendy sabe, é um desafio, é um grande desafio. Então, o inovar é você olhar para o seu negócio e você entender que desafios e oportunidades o seu negócio tem e precisa, e você atender isso, e não você seguir um roteiro ou seguir o que a mídia está divulgando. E eu falo isso para você, por exemplo, trazendo para a nossa realidade da Junto, vamos pegar aí a inteligência artificial, que é o up, né, do momento, só se fala disso desde o advento do ChatGPT, que popularizou um pouco mais a questão da inteligência artificial, e a gente olha, por exemplo, a Junto, a gente usa inteligência artificial na Junto desde 2019. A gente criou os primeiros modelos, então hoje toda a nossa jornada do cliente, em todos os steps da nossa jornada, a gente tem modelos de IA tradicional, e do último ano, 1 ano e meio, a gente começou a trabalhar um pouco mais com a IA generativa. Muito antes de se falar de ChatGPT. Então, e por que isso? Porque a gente entendeu que o nosso negócio tinha uma necessidade que a inteligência artificial poderia nos ajudar e muito, né? Tanto sobre a ótica de agilidade, de complexidade, de lidar com alguns temas, e também sobre a ótica de experiência. Mas a gente não foi atrás de IA porque veio o ChatGPT e começamos a correr atrás por isso. Não, é tanto que a gente começou com modelos tradicionais. Então, esse desafio
de você olhar para o seu business, entender o seu negócio e as necessidades dele, e aí você olhar para a tecnologia. Eu falo que assim, é tipo a caixa de Pandora. Você tem um monte de ferramentas que você pode usar. Você vai usar todas, ou você vai usar porque está todo mundo usando? Não. Você olha para o seu negócio, para as necessidades, oportunidades, desafios, e aí você vai na sua caixa de Pandora ver como você resolve aquilo, e não o contrário, entende? Você traz uma visão que eu acho muito importante, até quando a gente estava falando mais de infraestrutura, né? No 24/7 você trouxe a experiência. Então é praticamente olhar a tecnologia como uma alavanca de competitividade, uma alavanca para o negócio. E muitas vezes, principalmente quando a gente está conversando com o pessoal aqui, a gente percebe que isso é uma questão mais de mindset, né, Fabi? Não é tanto assim uma questão técnica, porque às vezes o técnico quer complicar a solução para usar a trend, ou não está entrando no negócio porque isso aqui é a minha caixinha. Nesse teu processo, o quanto tu percebe que você tem mais uma necessidade de aculturamento do que necessariamente uma necessidade técnica? Como é que você olha para essas duas frentes nesse teu processo de transformação? Eu acho que você falou o que é fundamental, assim, em toda a minha jornada, né, eu trabalhei muito com transformação digital, e hoje a gente fala de transformação de IA, né, assim, o mundo, as empresas que começaram o processo de transformação digital lá atrás, hoje evolui esse processo de transformação digital como uma transformação usando inteligência artificial. Mas tanto na transformação digital quanto nessa transformação agora de inteligência artificial, a tecnologia, ela é um meio, mas não é por aí que a gente precisa começar. A questão da cultura, o mindset, a mudança de mindset, a transformação cultural, na verdade é o que guia e é o que dá o drive. E essa transformação cultural, ela precisa acontecer em todos os níveis. Por que que eu falo isso? Você sofre 2 tipos de pressão, você comentou a questão técnica, né, que às vezes quer complicar, mas quais são as pressões que normalmente a gente vê quando tem algo acontecendo, seja uma transformação digital ou de inteligência artificial? Primeiro, muitas vezes você tem um board ou um conselho e um comitê executivo que pressiona muito o uso daquela tecnologia, porque está todo mundo usando. Então, vem uma pressão muito grande em cima nesse sentido. Por outro lado, você tem o técnico que também, por estar todo mundo falando, ele também quer usar aquilo, porque ele quer colocar no currículo dele que ele sabe Uhum. aquela tecnologia. Porque para ele é hype usar e falar que eu sei, porque também tem a questão toda de valor, né, Sim, se Uhum. torna ele melhora o Ele currículo dele, né? ele ele quer fazer melhora, parte da onda. ele se torna uma pessoa mais interessante para o mercado. Então você tem as 2 pressões que são importantes. E aí entra a questão da transformação cultural, que é você conseguir aculturar o board, aculturar os advisors, o conselho e comitê executivo sobre o que é importante e como fazer isso, e o técnico da mesma forma, porque também não adianta a cada nova tecnologia você entrar de cabeça e começar a estudar aquilo, porque também você vai ser uma pessoa que qual que é a sua especialidade, né. Então, nesse sentido, ou seja, você tem os 2 questões culturais. Na Junta a gente foi muito feliz, Marcel, e porque o nosso processo de aculturamento, ele começou de uma forma que eu, né, obviamente eu tô lá, eu não tem como não acreditar nisso, que eu acho que é por onde deve começar, que é pela governança. Então, estabelecer uma governança e a governança, a partir da governança, você fazer junto esse processo de aculturamento, eu acho que torna as coisas mais simples e direciona um caminho melhor, tanto para o negócio, quanto para os executivos, quanto para a empresa como um todo. Antes da gente entrar em governança, eu queria te fazer uma pergunta, até porque muitas vezes, e a gente já viu virar meme, né? Inclusive é um meme que roda direto, pessoal. Assim, não sei aquele que é os bichinhos gritando, sabe? O que nós somos? O CEO, o que queremos? Quando queremos? Agora, para quê? Não sabemos, né? É, ok, vira meme, a gente sabe que tem essa pressão, mas eu gosto de muitas vezes provocar as pessoas para pensar um pouco do outro lado. A minha visão, e eu queria entender um pouco, ver se você compartilha dela comigo, quando começou a transformação digital, o mobile first, aqueles
o board que olhou para isso e falou, isso aí isso é modismo, eu não vou entrar, provavelmente não existe mais. Né? Ninguém quer ser a nova Kodak, ninguém quer ser a nova Blockbuster, ninguém quer, sabe? Todo mundo quer falar, não, eu peguei a onda, eu consegui, eu entendi. Então, eu consigo entender que as pessoas olham para a AI hoje, nos diferentes boards, e olham e falam assim, existe um risco. Alguns já têm a crença, mas minimamente eles olham e falam assim, existe um risco do que sair daqui para nós é um risco existencial. Ou eu entro nessa onda, ou eu deixo de existir. Então, por isso existe um pouco dessa pressão. Você corrobora comigo nessa visão? Ou você acha que a pressão só porque tem porque grupos externos falam que tem que fazer? Qual que é a tua visão? Eu acho que é um pouco das 2 coisas, de verdade. Eu acho que sim, o fato de ter grupos externos acaba impulsionando, Uhum. mas eu acredito também, naquele olhar para você entender o seu business e se aquela tecnologia, né, por mais trendy que seja, se faz sentido de alguma forma. Porque vamos voltar um pouquinho antes da popularização do ChatGPT, qual que era o modismo? O metaverso. Só se falava em metaverso, né? Logo depois da pandemia, na época da pandemia, logo depois foi muita questão de cyber, depois veio metaverso e agora IA. Eh, a gente viu que o metaverso, ele é uma tecnologia super interessante, mas acabou indo para quê? Acabou indo para varejo, acabou indo para a parte de educação, mas as outras indústrias, vai fazer o quê com esse metaverso? Então, assim, tem que ter o olhar, óbvio, se está tendo, todo mundo está falando, minimamente você precisa dar atenção, sabe aquela história onde há fumaça há fogo, então vamos olhar. Mas você precisa entender a necessidade do seu negócio. Na Junto, a gente é muito consciente nesse sentido, e eu falo a gente, porque eu represento a empresa, mas o conselho, o presidente, o comitê executivo, a gente teve muita, como é que eu vou te dizer, muita diligência para lidar com esse assunto. Entendemos a importância, sabemos da importância para a indústria de seguros, tem uma oportunidade, assim, belíssima no uso e tem proveito e a gente sabe disso, porque a gente já usa desde 2019, mas a gente está indo com muita cautela. Por quê? Não é barato, é um investimento alto e é um investimento que você precisa saber onde colocar para que você também tenha um retorno, né? Assim, as organizações estão aí, as organizações precisam, né, ter lucro. Então, a gente está sendo muito diligente em como usar e onde usar, para que a gente tenha certeza que estamos apostando no caminho correto. Karine, eu queria até explorar um pouco mais, porque a gente já escutou de vários convidados de setores diferentes como cada um está lidando com isso. Porque a gente já viu pessoas que falam, nossa, é difícil segurar quando vem ali comitê executivo, vamos colocar, não importa muito onde, cria uma linha, budget, IA, sabe? Não é bom, IA generativa, o que quer que seja, mas não necessariamente está olhando para o retorno. E você está falando uma forma muito diferente de se trabalhar, que é a gente vai olhar, porque a gente não vai ficar para trás, e você até mencionou que vocês usam o IA desde 2018, 2019. Como isso funciona dentro da Junto? Quais são as avaliações que vocês fazem para garantir a gente vai e vai por este caminho? Sim. Bom, a gente tem as metas corporativas, que são as iniciativas que são estratégicas para a corporação. E obviamente o uso de inteligência artificial é uma dessas iniciativas, mas não pelo uso da IA, e sim o como a IA impulsiona as nossas metas corporativas e a nossa estratégia. Então, é usar a tecnologia para alavancar e não usar a tecnologia como o principal ponto da estratégia. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu comentei um pouco antes aqui sobre a governança. Quando a gente já usava a IA tradicional, e aí veio o boom da IA generativa. E aí começamos a olhar para aquilo, não tem como negar que é algo que está aí e é daqui para frente, e ou pega o bonde agora ou não pega mais, tem que fazer, tem que olhar, a gente sabe disso. Mas qual é a questão do aculturamento e da governança? A gente fez um trabalho grande de olhar para dentro de tudo o que a gente tinha de necessidades, de iniciativas estratégicas, e tivemos muito apoio do board e muito apoio do presidente, para falar assim: vamos olhar o que de fato importa.
onde a gente pode ganhar com isso. E começamos um trabalho no aculturamento, de treinamento mesmo. Então, todo o board, os diretores do comitê executivo foi treinado, a empresa inteira, a gente criou políticas de uso para conscientizar sobre o risco de vazamento de informação, sobre o risco de, inclusive pessoal, assim, às vezes a pessoa, né, o colaborador fica às vezes aborrecido, putz, bloqueou algo aqui, então eu vou do meu particular. Ok, mas é a sua vida, são dados pessoais seus que também correm risco. Então, a gente teve uma preocupação, além da empresa, com o colaborador, de deixar muito claro o impacto, o risco, a questão da segurança, ou seja, nós somos uma seguradora, a gente trabalha com risco. É, então, isso é algo muito sério para a gente. E quisemos o tempo todo passar isso para a empresa como um todo, desde o board até os nossos estagiários, conscientizando com política, com governança e com segurança. Então, foi um trabalho e está sendo, assim, ele é dinâmico, né, isso, você vê, assim, toda semana sai, sei lá quantas mil, já nem acompanho mais, porque todo dia tem um aplicativo novo aí para você treinar. Eh, então é um aculturamento que ele é contínuo, não adianta você falar que: "Ah, vou usar IA", e começa todo um processo de governança e faz o letramento e pronto, sai e vai cuidar. Assim, é contínuo, é igual educar um filho, tem coisas que você tem que falar todos os dias. É a mesma coisa nesse sentido, sabe. Agora eu acho que a consciência do board, do comitê executivo, ela ajuda muito o executivo de tecnologia em situações como essa. Você trouxe um processo bem de gestão da mudança, vamos dizer assim, Uhum. né, de garantia da mudança cultural, e eu acho isso super importante. Tem um ponto que a gente conversa muito aqui, e a gente na MEF acredita bastante, inclusive, a principalmente para os trabalhadores do conhecimento, e aí pegar são as pessoas que trabalham com informação, com conhecimento, que muitas delas estão na frente do computador o dia inteiro. Ali a gente vai ter uma mudança, talvez até nos modelos de negócio das empresas que trabalham assim. Eu acredito que o meu modelo de negócio hoje, como empresa que tem produtos e serviços de tecnologia, vai ser radicalmente alterado. E você está fazendo produtos no final do dia para a própria Juntos servir, né, né, o seu cliente final, mas também internamente na gestão de riscos. Então, tu tem dos dois lados aí, como alguém de tecnologia que tem produtos de tecnologia e o teu mercado de riscos. Ambos os mercados, que a gente estava conversando isso antes de entrar aqui, né, que o mercado de seguros é um mercado que está mais dinâmico nos últimos tempos. Então, mas ambos os mercados podem ser impactados não só na forma de trabalho, né, na organização do trabalho, mas também no próprio modelo de negócio. Então, com tanta coisa, com tantas incertezas, como é que você prioriza? Eu entendi, baseado no retorno potencial, mas como é que você faz para evitar ruído no meio desse caminho todo? Falar, esta é a iniciativa que a gente vai ter que priorizar agora que a gente já está entendendo. Qual que é a mágica? Não tem mágica, né, o que tem é uma colaboração, e um trabalho coletivo. E tudo começa por governança corporativa. Então, a gente tem um processo muito, como é que eu vou dizer, muito robusto em relação à governança corporativa, e ela parte, estamos inclusive nesse momento desenhando o orçamento de 26, por exemplo. Para desenhar o orçamento, a gente precisa ter clareza de quais são as metas corporativas que a gente quer para a organização. De posse dessas metas, a gente tem todas as iniciativas que todas as áreas de negócio trazem, e essas iniciativas elas precisam casar com as metas. Então, dentro do processo nosso de governança, nós criamos uma metodologia, adaptada, obviamente, do mercado, mas para a realidade da Junto, onde a gente casa as iniciativas que estão vindo de todas as áreas de negócio com as metas e coloca isso dentro do nosso portfólio para poder priorizar. Então a gente tem um templatezinho para quem quer solicitar, né, o que precisa ser desenvolvido, e esse template tem várias perguntas onde as respostas direcionam para o quanto vai mexer o ponteiro das nossas metas ou não. Diante disso, você prioriza e trata isso como um backlog. E o que estiver
mudando mais o ponteiro das nossas metas corporativas, é o que a gente vai colocar na esteira de desenvolvimento. Isso eu decido o que eu vou fazer, desenvolver, inclusive decido o meu orçamento. Ou seja, o meu, eu estou falando da companhia, né? O orçamento da companhia em relação ao que a gente vai desenvolver, baseado em prioridades, baseado num portfólio que casa com o real valor que dá para a organização. Então, todas as nossas iniciativas, independente de CAPEX ou OPEX, a gente está sempre com um olhar que a gente chama que é o olhar do VMO, né? Não é mais um PMO, é um VMO. Eu preciso mexer o ponteiro da organização. Qual ponteiro eu quero mexer? Aí eu acredito que depende de cada organização. Estrategicamente, a gente mexe com venda, a gente mexe com a satisfação do colaborador através de um GPTW, a gente mexe com a satisfação do cliente através de um NPS, a gente mexe com a eficiência operacional através de um controle melhor em relação às nossas despesas administrativas. Então, tem várias metas, mas as iniciativas para serem aprovadas e receber um orçamento, elas têm que mexer o ponteiro dessas metas, senão não é aprovado. Essa eu tenho certeza que tem gente que vai no Google agora para entender. E vai procurar, eu ia falar agora. Karine, assim, é super interessante a forma que vocês estão estruturados, e indo na linha do Marcel, talvez tenha muita empresa que faça isso, mas não sabe o nome, a sigla VMO. Conta pra gente. Value Management Office. A gente trabalha com isso, a gente implantou o VMO tem 2 anos. Começamos primeiro com um processo porque o nosso ciclo de desenvolvimento, ele é todo ágil. Então, temos as squads, temos o planejamento, como, né, a cada 3, 4 meses faz todo o planejamento, tem um backlog, entra na esteira o que está no backlog. Só que antes disso, para decidir o que entrar na esteira, que vem a questão do portfólio e das iniciativas estratégicas, né? E o PMO, ou seja, mesmo quando você tem squads, que é um modelo ágil, você tem que ter aquele olhar para o todo, ou seja, quem está olhando o todo, né? Aí o PMO sempre teve esse olhar muito assim, em relação ao que fazer, eu estou falando em termos de escopo, prazo, custo, qualidade, a entrega do projeto. O VMO tem esse olhar, o PMO tem esse olhar. O VMO não, o VMO ele pega esse olhar do PMO e fala, ok, não adianta eu estar no custo, estar no prazo, nananã, se o que eu estou fazendo não está agregando em nada as minhas metas corporativas. Quais são as metas corporativas? Primeiro você tem que estabelecer suas metas. Uma vez estabelecida, você vai olhar suas iniciativas e ver se está mudando o ponteiro. Então, o VMO, ele faz o que o VMO faz, né, eu estou simplificando um pouco a explicação, tá, pessoal? Mas, assim, é olhar para o PMO, mas sobre uma ótica de valor. Eu fiz isso, mas isso vai trazer o quê de valor para a organização? Não é o projeto em si, mas é o impacto do projeto. O benefício que ele traz para a organização ou o malefício. Mas já mensurado a partir de uma métrica de KPIs que vocês já estabeleceram. KPIs, como... OKRs. Isso aqui é como a gente vai mensurar a empresa. Exatamente. Por exemplo, então qualquer valor que vai ser agregado, que é a palavra que o pessoal vai dizer, eu tenho que medir dentro dessas métricas, porque senão esse valor não existe. E quando você defende, no nosso orçamento, por exemplo, as iniciativas são defendidas como um business plan. Tem que construir o business plan. Quando você constrói um business plan, você já tem que saber quais são os KPIs que você vai acompanhar ao longo do tempo, a partir do momento que você entregou aquele projeto, para saber se ele de fato está cumprindo o que ele prometeu. É aí que o VMO entra. Então, aquela coisa, está no prazo e no orçamento, tudo bem, mas as entregas que foram prometidas, que já aconteceram, então entregando o valor... Porque quando você defende um orçamento, e promete muita coisa, certo? Todo mundo quer o seu projeto ali sendo defendido e prometendo que vai entregar, sei lá, vou fazer o projeto que vai trazer tantos milhões em receita. Tá, mas se você não... Qual o KPI que vai te dizer que vai trazer? E se você entregou e não começar a medir se realmente aquilo está trazendo aquele dinheiro, entende? Quando o Pedro veio aqui, lembra, a gente ficou discutindo a síndrome do Pedro Engärtner, que escreveu o Contra a Corrente. Ele traz um conceito no livro da síndrome do custo afundado, que é a coisa do, sabe, comecei uma série, não tô gostando, mas já comecei, vou até o fim, comecei um livro, eu até brinquei, falei, eu nem filme,
cinema. Se eu não tô gostando, eu vou embora. Meu tempo é mais precioso que isso. E ele traz isso para projetos. De vez em quando você só tá fazendo porque já começou. Eu adorei isso, porque E a gente para, inclusive. para. A gente, na defesa do orçamento, a gente discute, por isso que eu falei de um processo coletivo e colaborativo, por quê? Porque não é tecnologia que vai decidir o que vai ser desenvolvido. Isso é decidido em conjunto num comitê que define as metas da corporação, junto com o presidente, obviamente, e quando traz as iniciativas e a gente faz todo aquele processo que eu comentei, né, de colocar numa matriz de priorização dentro do portfólio para ver o peso que isso tem e leva para um comitê para decidir em conjunto, deixa de ter aquele olhar de silo, de isso vai me beneficiar, porque você olha o ponteiro global da corporação, isso vai beneficiar a corporação ou não? Então muita coisa ali já morre, entende? Porque as próprias pessoas se dão a liberdade de questionar e falar: "Não, espera aí, o ano passado aconteceu algo, assim, fantástico, que um dos nossos, diretores trouxe a iniciativa, e quando a gente colocou no coletivo e mostrou o que estava sendo priorizado ou deixando de ser priorizado, e o investimento para cada iniciativa, ele mesmo levantou a mão e falou: "Gente, isso aqui, ó, pode cortar pela metade, não vai trazer esse valor todo que a gente está achando". Porque você dá a transparência, a governança e a confiança que gera a partir do momento que é decidido em conjunto, sabe. E Karine, você Com menciona, métricas, né, claro. claro, é super interessante isso que você está falando, porque inclusive essa mudança de rota, se eventualmente na hora que você está começando aquele projeto, você não está cumprindo, você não está alcançando o que era proposto. Então você mencionou, a gente para, né? Hoje não tem mais esse tempo longo, vamos insistir neste projeto, ver até o final. Até porque, assim, indo até nessa linha, a gente já falou disso antes, né? Antigamente os projetos de tecnologia, eles duravam meses e meses e meses. Hoje em dia parece que se durar tantos meses assim, quando chega na entrega final não é mais aquilo que a área de negócio precisa. Já mudou. Olha, antigamente, né, por isso que eu tomo muito cuidado quando eu falo de PMO, porque o PMO ele traz muito essa visão, um pouco mais antiga de gestão de projeto, o PMO a sigla, tá, não antes que quem está ouvindo, antes Não quem Não está há nos PMO, ouvindo não. Vocês, gerentes, pense precisamos de vocês, Sim, por favor. em relação a isso eu vou tomar muito cuidado aqui com a minha fala, mas quando a gente fala de PMO, remete muito àquele não, só de planejamento é 3 meses para planejar, mas não sei quanto tempo para sentar e definir requisito, né, então assim, é a definição do requisito com planejamento, até sentar como você comentou Fabi, para desenvolver, já se passaram 6 meses, a entrega já deu 1 ano. O ágil trouxe essa experimentação mais rápida, ou seja, você testa, você desenvolve, você testa, você erra e corrige rápido a rota. Mas o ágil também, se você só faz isso, mas você não tem o olhar do todo, que eu acho que aí entra a importância do VMO, você também tem um monte de time fazendo o seu pedacinho. Alguém precisa olhar o todo e ver o que desse todo está gerando valor para a organização. Então, por isso eu acho que a importância, né, de trazer o VMO à tona e casar um pouco o ágil com pegando resquícios aí do modelo tradicional e de cascata, as coisas precisam se combinar, tem que ser um pouco híbrido. Sabe o que eu tô pensando aqui, Fabi? O olhar do todo, a gente ouviu bastante isso nos últimos podcasts, né, tá muito essa coisa de conseguir extrapolar a tua área, a tua pequena meta, desculpa gente, não quer dizer que a meta de alguém é pequena, mas assim, olhando todas as metas de uma companhia, uma vai ser, né, porque senão você pode estar otimizando um monte a sua meta, mas não tá conseguindo ajustar o alto da companhia. A gente podia tentar fazer pra ficar bonito, a gente podia falar visão holística, né, quinta disciplina, a gente usa quem já escreveu sobre isso, podia fazer um especial disso aí, o que você acha? Podemos, acho ótimo. E eu quero pegar esse gancho do olhar para o todo também que você comentou, Karine. A gente falou aqui, né, até na parte de estudar continuamente, e se a gente olha que a cada semana praticamente surge uma nova tecnologia, o que antes você tinha a pessoa que ia mergulhar, ia ser super especialista naquilo, e talvez ela tivesse um respiro de meses ali até mudar, hoje não tem mais. Hoje a pessoa começa a estudar uma linguagem e daqui a pouco esquece, essa não é mais, tem uma coisa nova que ela precisa aprender. E no olhar para o todo, quando a gente olha, né, sob essa ótica, a gente também está falando de uma questão de soft skill.
porque é uma capacidade da pessoa sair só daquilo que está sob responsabilidade dela e enxergar quais as conexões, o que a minha área impacta no outro, o que impacta nas metas da companhia como um todo. Como uma líder, o que na sua visão é mais importante como soft skills para formar um time na área de tecnologia? Nossa, difícil essa pergunta. Bem difícil, Fabi. Assim, vamos lá, né? Soft skill, acho que tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar. O olhar do ser humano, olhar o colaborador como um ser humano, por um líder é fundamental. Você precisa entender a pessoa, sabe, essa coisa da gestão humanizada, e gestão humanizada não é passar a mão na cabeça, não é isso, mas é você entender o momento, do seu colaborador e entender o skill. Porque às vezes a pessoa, ela é excelente fazendo uma coisa, mas ela é péssima fazendo outra, porque ninguém é boa fazendo tudo. Mas o gestor, ele precisa ter esse olhar, e ele só tem esse olhar a partir do momento que ele conhece o colaborador. Então dedicar um tempo para poder fazer seu one on one, para poder estar próximo, interessado, genuinamente interessado, não aquele one on one porque o time de RH, pessoas e cultura, gente, gestão, está cobrando que o gestor faça, mas genuinamente você conhecer a pessoa que está ali trabalhando com você. Então acho que esse olhar é fundamental. Olhando, né, sobre a ótica do líder, e para os colaboradores, eu acho que e ser humano, vamos colocar todo mundo aqui, tem a questão do FOMO, né, assim, o FOMO, Fabi, é uma coisa que, assim, eu acho que é um autocontrole, sabe, que você precisa ter, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro por informação de todos os lugares, assim, é o WhatsApp, é o LinkedIn, é o Instagram, é as inúmeras plataformas de mídias sociais, mais você ir num jantar, num almoço de família, um monte de gente falando, e aí, sabe, principalmente se você é de tecnologia, parece que você ser tecnologia, você tem que saber todas as IAs do momento. E se você não sabe, tipo assim, como assim? Você não é de tecnologia? Então, assim, você ter o autocontrole do FOMO é importante, por isso olhar para a estratégia e ter a disciplina, né, de você entender, seguir métricas, KPIs, olhar resultado, medir, controlar, é importante para quê? Para que você não perca a visão de para onde você quer ir. A empresa quer chegar em algum lugar, que lugar é esse? Então é para lá que você tem que olhar. Se você quer conhecer novas tecnologias ou estudar, super bacana, ok. Faça isso, desde que você não perca o foco onde você precisa chegar. Porque se a sua organização não chegar lá, você não vai chegar enquanto colaborador. Entende? Eu acho que é interessante essa coisa do foco de onde você quer chegar, porque muita gente hoje não tem esse foco. É tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, que você vê principalmente os novos entrantes no mercado. Eles estão. Não tem. Ontem a gente estava num evento. Eu sei que não pode datar, mas ninguém sabe quando é o ontem. A gente estava no evento interno e nosso sócio, o Carlos, estava comentando com o pessoal e falou: Cara, se você quiser pegar tudo que vocês querem estudar, só das tecnologias deste ano, vai faltar vida. Assim, tu não vai ter uma vida para conseguir ficar especialista em tudo. Então você tem que saber o problema que você quer resolver. E muitas vezes esse é o problema, porque quando a pessoa olha para gerações anteriores, tipo a nossa, eu sou bem anterior da deles, inclusive, mas tudo bem. A nossa é gente demais. A nossa é gente demais. A minha é muito anterior. Mas assim, eu quero ser de tal coisa, eu quero trabalhar com isso aqui. E aí tinha uma vida de trabalho. E mesmo assim, eu pessoalmente mudei 4 vezes minha carreira. Talvez quem está entrando agora vai mudar mais vezes. As carreiras não são mais Não lineares, né? são. E é difícil não ter fear of missing out com isso. Acho que o FOMO, ele vai... As carreiras não são mais lineares. Tem um livro super interessante que eu gosto bastante, que chama, que é o Lean. Em português é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que é uma pessoa, assim, para mim, uma pessoa fantástica. E a Sheryl Sandberg, ela traz no livro a questão exatamente da carreira não ser mais linear. Ela brinca até que é um trampolim, aquele brinquedo que criança gosta de ficar indo para lá e para cá. Que a carreira hoje é isso, você está aqui,
Ou seja, você está no negócio, às vezes você está em tecnologia, você tem que entender do negócio, porque tecnologia é isso, ou seja, é meio, você tem que, é a alavanca para o negócio, então não adianta você ser só tecnologia e esquecer no negócio, mas se você está no negócio, você também não pode simplesmente abstrair e achar que você não precisa entender de tecnologia, porque você precisa para ajudar a alavancar o seu negócio. Se todo negócio hoje é de tecnologia, todas as pessoas são de tecnologia. Exatamente, então assim, a carreira ela deixou de ser linear, né, e voltando ainda, só complementando a questão da pergunta do soft skill, eu falei daquele olhar do líder para a pessoa, falei da questão do foco, do FOMO, e tem mais uma característica, Fabi, que eu acho que a gente precisa cuidar, que é a questão da adaptabilidade. Porque exatamente pelo fato, como o Marcel colocou, de estar tudo mudando o tempo todo, tudo surgindo, e novas tecnologias e novas coisas a todo o tempo surgindo, você precisa se preparar e estar adaptável, ser adaptável. Porque você tem que estar no lugar, fazer o que precisa, que a organização vai exigir naquele momento. Hoje vai ser uma coisa, amanhã pode ser outra. Vou trazer um exemplo disso para você, que foi bem interessante com a gente o ano passado. A gente estava num processo para desenvolver a plataforma de fiança locatícia, né? Como eu falei, a Junto tem 2 produtos, seguro garantia e fiança locatícia. E a gente entendeu que o mercado era um mercado bastante interessante e precisávamos investir numa plataforma nova. Começamos a estudar para poder comprar essa plataforma. E no meio do nosso estudo, a gente estava quase, olha como essa questão da governança e como a gente trata as coisas são importantes. A gente já estava para fechar o contrato com um parceiro para a gente comprar a plataforma, e aí o time chegou para mim e falou assim: Karine, olha só, depois de 3 meses de estudo, tudo certinho ali, vamos comprar a plataforma. De chegar e falar, a gente acha que não é uma boa ideia comprar essa plataforma. O meu time chegou, e aí eu fui conversar com eles, né, e aí eu falei, mas por que vocês acham? Ele disse, a gente foi analisar, e o tempo que a gente vai gastar para poder integrar essa plataforma com tudo que a gente já tem, a gente consegue construir uma nova mais rápido. Eu falei, opa! Aí eu falei, ó, desenvolva melhor, me explique melhor isso. E a gente tem essa prática na Junto do Build or Buy, né, que é uma metodologia que o Gartner sempre traz, de quando você decide fazer algo, você compra ou você constrói, o que te dá o melhor time to market. E aí eu fui entender com o time, de fato, assim, como a gente já tinha muita coisa construída, integrar o novo em tudo isso está construído até gerar a melhor experiência que a gente queria para o usuário, porque a gente queria lançar uma plataforma que fosse outstanding, que tivesse tudo que a pessoa, né, interessada em fiança locatícia sentia falta no mercado. De fato, a gente ia gastar mais tempo comprando e integrando do que a gente desenvolvendo. E daí a gente foi né, fomos defender isso e, de fato, a gente, em 3, 4 meses, colocamos no ar a plataforma, que levaria muito mais tempo se a gente tivesse integrado. Isso é ser adaptável, isso é praticar adaptabilidade, porque é você simplesmente desviar completamente a rota. Isso é você ter um olhar para o colaborador e ele ter a confiança de chegar e ter, sabe aquela coisa do medo? Não vou falar por medo. Quantas pessoas deixam ou vão para caminhos errados por medo de chegar para o gestor para poder falar, olha, eu errei no caminho, está tudo bem, vamos errar e corrigir rápido. Então, eu acho que isso traz a questão do foco, traz a questão da adaptabilidade, traz a questão da confiança e do olhar humano, de você criar essa relação com o colaborador para que ele se sinta, sabe, primeiro ouvido, né, e mais do que ouvido, respeitado em relação àquilo que está sendo proposto, e não tem medo de falar. Nossa, muito bom. Dá tempo de fazer? Olha, Karine, tá muito bom esse papo. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Então, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui no Duda Math. Foi muito rico, muito enriquecedora a conversa. Certeza que muita gente saiu inspirada, não? Não tenho dúvida. Eu queria entrar em liderança, mas a gente não vai conseguir. Não vamos precisar de um outro podcast, Karine. Vamos, tá o convite já feito. A última perguntinha. Você falou muito de VMO, de KPI, de valor. Qual o teu KPI?
Como é que você gerencia a tua área? Meu KPI? Uhum. O meu Karine ou o meu porque eu tenho vários Não, KPIs. o teu na organização, não o seu Ah. pessoal, aí ia ser muito invasivo. Na organização. O meu KPI da organização, na verdade não é meu, é do meu time, é o quanto a gente está alavancando o negócio da Junto. Então a gente tem alguns KPIs que a gente não é um só, tá? A gente tem alguns KPIs que a gente mede o quanto a gente de fato está conseguindo trazer o valor, trazer a importância que tecnologia tem para o negócio da Junto. Muito bom. Olha, só agradecer. Só te agradecer. Quem quiser te seguir, qual a rede para conseguir continuar vendo os conteúdos que tu LinkedIn, publica? Karine Chaves, Instagram, Karine Chaves, está lá. Tá tudo aqui embaixo na descrição desse episódio. Karine, muito obrigado. Quem chegou até aqui, 5 estrelinhas no agregador de podcast, por favor, curte, comenta, compartilha. Se tá no YouTube, isso ajuda a gente demais. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada.